Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E esse final de semana apareceu aí a época de Olimpíadas, né? Com todo mundo madrugando na telinha do YouTube. Após 2 anos de hiato por conta da pandemia, nesse final de semana o Coachella retornou ao deserto californiano. E apesar desse ano a gente não ter tido cenas icônicas como Rihanna numa fila para pegar asinha de frango, ou Kylie Jenner liderando as fotos mais curtidas do evento com seus vários cabelos diferentes, o que não faltou foram grandes momentos para a gente destacar. Foi uma edição onde várias coisas aconteceram pela primeira vez, e da estreia de vários nomes cantando ali pela primeira vez em um dos maiores festivais do mundo, ao retorno de titãs que ninguém nem cogitava que fosse acontecer, a troca de headliners em cima da hora. O Coachella foi o assunto mais comentado em toda a internet nesse final de semana, e olha que foi apenas o primeiro. Ao todo, o line-up de 2022 contou com um total de 167 artistas, que se apresentaram para um público médio de 100 mil pessoas em cada dia. Então, fazendo as contas, é óbvio que não vai dar pra gente comentar aqui sobre todo mundo, até porque nem todos tiveram transmissão oficial. Mas vamos lá, né? A gente sabe muito bem quem foram os highlights e hoje a gente vai cobrir aqui os principais momentos, aqueles mais importantes que deram o tom do Coachella esse ano. Mas antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre, de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Vamos começar aqui então por ela mesma. Ela que movimentou aí a imprensa nacional de todas as formas possíveis na semana passada. Gostando ou não da gata, ninguém conseguiu tirar o nome da Anitta da boca, seja para comentar o lançamento do seu 5º álbum, o Versions of Me, seja para questionar o desempenho de envolver nas paradas internacionais, algo que, aliás, muito se teorizou, mas depois os próprios veículos que levantaram a suspeita de fraude tiveram que voltar atrás e constatar que não havia nada de ilegal por trás do desempenho da música internacionalmente, ou seja, também para comentar o seu grande show no dia de abertura do Coachella, que mesmo ali diante de um público apático no início, não resistiu à energia da Garota do Rio e terminou em êxtase. Atração do palco principal do evento, cada artista tem a liberdade de montar a própria estética da sua apresentação, da apresentação que eles vão fazer, e no caso da Anitta, ela montou aí um modelo de show exclusivo para essa performance. Quer dizer, eu não sei exatamente se vai ser exclusivo mesmo, ou se ela vai replicar esse mesmo cenário e esse mesmo setlist nos próximos shows que ela vai fazer. Lembrando que a Anitta se apresenta daqui a pouco no Rock in Rio Lisboa e no Lollapalooza Paris. No entanto, foi no Coachella que a gente viu ela dando esse pontapé. E olha que show, né? Apesar de alguns fãs já terem até sofrido aí por antecedência quando foi confirmado que o setlist não traria músicas inéditas do Versions of Me, além, é claro, né, dos singles que já haviam sido previamente lançados, ao final da sua apresentação de 45 minutos, tempo padrão, né, para todos os artistas que não são headliners dos seus respectivos dias, tudo fez sentido e mais uma vez a Anitta mostrou que ela não chegou no topo à toa. Dando um breve contexto da experiência que o público iria ter na sua performance, antes mesmo dela subir ao palco foram exibidas algumas imagens do Rio de Janeiro e dos vários contrastes que a cidade possui, e com todo o poder que ela tem, Anitta foi introduzida ao palco pelo rapper Snoop Dogg, que dispensa apresentações, e principalmente para o público norte-americano, né, que viu ele semanas atrás como uma das atrações principais do Super Bowl. Quando a Anitta chegou ao palco de mototáxi, a gente já sabia exatamente o que viria pela frente. E se um dia ela falou que uma das suas maiores metas era levar a cultura brasileira para o mundo, ela prometeu e cumpriu, pois toda a sua performance na última sexta-feira foi aí pautada em brasilidades. Obviamente que dentro do que ela vivenciou por aqui, né? Porque é claro que em um país de dimensão continental como o Brasil, não vai ter como uma única pessoa ser o rosto do funk carioca, do Festival de Parintins, do frevo pernambucano, do pagode baiano, da roda de viola gaúcha, tipo... Eu sei que muitos de vocês, que a maioria aqui na verdade sabe que isso é óbvio, mas a gente tá aí vivendo em uma época onde até o óbvio precisa ser explicado. Até porque quando se trata de Anitta, tem aí uma galera que convenientemente esquece dessas coisas só pra ter ali uma brecha do que criticar. Se vocês foram pro Twitter logo depois que o show acabou, vocês já sabem do que eu tô falando. Mas enfim, além do Snoop Dogg, a Anitta ainda recebeu a Saweetie e o Diplo durante a sua apresentação, que fluiu aí muito bem, com blocos muito bem definidos. Teve ali um momentinho pro seu repertório em espanhol, teve um momentinho pro seu repertório em inglês, e claro, um bom tempo de palco para os seus hits em português. Muita gente ficou sem entender porque a Pabllo não subiu ao palco na hora de sua cara. A Pabllo estava lá assistindo o show da Anitta da plateia, junto com o Diplo, aliás, e depois o Diplo subiu ao palco para a parte dele.
Mas eu acho que isso aí deve envolver cláusulas, deve envolver estratégias e várias coisas, né? Não deve ser esse oba-oba do tipo, vem amiga, sobe aí ao palco pra gente cantar juntas. A Pabllo também era uma das atrações do festival, já já a gente vai falar sobre ela. E eu acho que até o próprio festival, né, deve pedir algo assim do tipo. Porque, por exemplo, a Rina Sawayama foi uma das convidadas do show da Pabllo, mas isso porque a Rina já havia se apresentado antes da Pabllo. Bom, não tenho como confirmar que foi exatamente por causa disso, mas vamos aí aguardar para ver o que é que vai vir aí no próximo final de semana, pois claramente deu para ver aí que não foi por falta de vontade. Com um formato de show que poderia ser, pelo menos eu vejo, né, facilmente adaptado para uma turnê completa aí por arenas pelo mundo, a Anitta foi só elogios nos principais veículos internacionais, com a Billboard pontuando que era até difícil escolher apenas um único melhor momento na apresentação dela, e a Rolling Stone a classificando como um triunfo e um show digno de atração principal. E olha só, provando que nem só de chart se faz um hit, Boys Don't Cry levantou legal a galera por lá, quem assistiu viu que foi a primeira música que eu acho que o pessoal realmente assim vibrou junto com ela, mas não tem como negar, né, que na hora que o paredão de funk começou, esquece, ali já tava todo mundo contagiado. Na transmissão oficial do YouTube, o show da Anitta foi o segundo mais assistido do dia, ficando atrás apenas do grande nome da noite, o britânico Harry Styles, que já já chega aqui no Brasil com a sua Love on Tour, e fez aí um show bem completinho como atração principal do primeiro dia do evento. Apesar do pouco tempo de carreira desde a sua saída do One Direction, os 2 álbuns lançados pelo Harry trouxeram a ele tantos hits que manteve o maior público da noite entretido do começo ao fim e com a maioria das músicas na ponta da língua de todo mundo, foi aí uma tarefa que ele tirou, cara, de letra, bem como se espera de um bom veterano, né? Tendo aí em vista que, somado lá da época do X Factor pra cá, já são aí mais de 10 anos de estrada que ele tem. Dono do maior hit global atualmente com As It Was, foi exatamente com o primeiro single do seu terceiro álbum solo, que aliás vai chegar ao mercado no próximo dia 22 de maio, que o Harry abriu a sua apresentação de quase 1h30, e apesar do show trazer basicamente o mesmo formato da turnê que ele está atualmente na estrada com ela, óbvio que ele separou algumas surpresinhas para o seu grande momento. Além de apresentar pela primeira vez as canções inéditas Boyfriend e Late Night Talking, além de um toque de nostalgia ao revisitar os sucessos da primeira etapa da sua carreira, com What Makes You Beautiful, essa que na verdade já fazia parte da etapa comum da sua turnê, apesar de um possível pequeno problema no microfone da sua convidada, um dos maiores momentos da noite foi certamente quando Shania Twain subiu ao palco para apresentarem juntos os clássicos hits da diva country canadense Man I Feel Like a Woman, You're Still the One. Hits, paetês e muito carisma, Harry é um verdadeiro showman, e para quem aí ficou na dúvida, né, se ele realmente iria dar conta de comandar o maior spot da noite do primeiro dia do Coachella, a resposta foi dada. Um outro show que eu também assisti do primeiro dia foi o da Carly Rae Jepsen, que também apresentou música nova, e cara, depois que eu assisti o show, depois que o show dela acabou, só me deu vontade ainda mais, né, de que ela seja confirmada como uma das atrações de, como é o nome? Primavera Sound São Paulo. Que, aliás, vai ter o line-up divulgado no próximo dia 27 agora de abril. Aliás, vocês têm algum palpite de quem vai vir aí nessa primeira edição do festival aqui no Brasil? Eu tava imaginando que a Rosalía poderia ser aí uma boa opção, né? Mas agora que ela acabou de divulgar um show solo que ela vai fazer em agosto, eu acho que nem tem como mais, né? Ela vir 2 vezes em um mesmo semestre. Mas bom, indo agora para o dia 2, eu acho que nem nos maiores sonhos, nos sonhos mais distantes dos fãs, um retorno do 2NE1 era algo que a gente imaginava que fosse acontecer nesse final de semana. Se por um lado o show do Big Bang, que estava previsto para acontecer na versão original, né, dessa edição, que foi aí sendo adiada e adiada ao longo desses quase 2 anos, não deu para ser reagendada para agora em 2022, os fãs de K-pop tiveram muito o que comemorar, graças a um momento que, cara, nem parecia real. Não parecia real na hora em que as silhuetas da Ciel, Minzy, Dara e Park Bom surgiram no palco principal da segunda noite do Coachella. Para quem não entendeu como tudo aconteceu, vários artistas asiáticos já haviam sido escalados para se apresentar como parte do show da 88 Rising, uma empresa que gerencia vários artistas asiáticos nos Estados Unidos, e como parte do line-up deles já haviam sido anunciados Jackson Wang, Hikaru Tada, Rich Brian, Nick e vários outros, e também a própria Ciel. O que ninguém imaginava era que durante a sua apresentação, tal qual aconteceu no Mama de 2015, logo após apresentar Hello Bitches e Spice, Ciel iria introduzir as suas antigas colegas de grupo ao palco para um
novo gostinho do 21, 6 anos após o grupo ser descontinuado pela YG. Sendo bem sincero, nem parece real até agora. E uma coisa que não tá parecendo real também é essa mudança de tempo, viu? Se a minha voz estiver aí um pouco estranha hoje, é o que tem, porque tô aqui me esforçando. O que tudo indica, foi aí apenas uma reunião pontual para esse momento, e que pode talvez se repetir agora nesse próximo final de semana. Mas, cara, já valeu aí demais, né? E mais uma vez, temos aí uma prova, né, de que se dependesse apenas da Ciel e das outras integrantes, até hoje provavelmente ainda teríamos o 21. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer de falar aqui é daquele moicanão da Dara que, cara, o suco, sabe o que é o suco da segunda geração do K-pop? Aquilo. E agora sim, a nossa Queen, a nossa rainha, a primeira drag queen a se apresentar no Coachella, cantando em português, levando a música de barzinho daqui para um dos festivais mais hypados do mundo. Eu sei que a essa altura essa expressão já está um pouco ultrapassada, mas cara, não há nada que possa definir melhor esse momento do que Pabllo Vittar foi longe demais. Aclamada por vários veículos internacionais, só para citar um aqui como exemplo, a revista Rolling Stone dos Estados Unidos publicou: Vittar foi um estrondo, oferecendo coreografia ininterrupta em uma performance cheia de energia, digna do palco principal e até mesmo de estádio. Por ora ainda segue um mistério como ela ainda não se tornou uma estrela pop internacional. Não que desse último a gente não saiba o motivo, né? Porque se até aqui no próprio Brasil a Pabllo é extremamente boicotada, imagina então lá fora. Se bem que às vezes eu tenho a impressão de que o brasileiro funciona de uma forma tão estranha para algumas coisas, que às vezes é o próprio brasileiro que fica lá procurando defeito e torcendo contra, sabe? Tudo bem, eu entendo que ninguém é obrigado a gostar da Pabllo ou gostar da Anitta, por exemplo, mas a força negativa, a energia negativa que alguns colocam, nossa, às vezes é fora de proporção. Mas enfim, apesar do claro nervosismo que ela não fez nem questão de esconder que estava antes da apresentação, Pabllo também transitou ao longo dos seus 45 minutos de show pelo seu repertório em inglês, espanhol e português, segurando a emoção até o seu último segundo no palco. No entanto, depois do último agradecimento não teve como, né? E a reação dela após esse momento histórico, porque, nesse caso, para além do Brasil, ela estava representando toda uma comunidade que até então nunca havia sido convidada como atração musical do evento, e isso a gente está falando de escala mundial, não teve como ela segurar as lágrimas. Uma coisa que contagia muito o público, ou que, pelo menos eu considero muito importante, é quando você percebe que o artista está ali querendo dar o seu melhor e fazer o máximo que ele pode. Porque, apesar da gente tentar encontrar justificativas, é uma quebra de expectativa quando a gente percebe que o artista está ali só para cumprir o contrato que ele foi contratado para fazer. Mas a forma como a Pabllo sorria durante toda a apresentação dela deixava muito claro que aquele era um momento de realização tanto para os fãs que foram lá assistir ela, quanto para ela própria em fazer aquele show. Da mesma forma que Pabllo estava na plateia assistindo o show da Anitta na sexta, a Anitta estava lá na plateia assistindo o show da Pabllo no sábado, e colocando o Brasil no topo também no segundo dia, a transmissão do show da nossa Queen deve ter surpreendido aí até a própria organização do Coachella, já que, de acordo com o jornal Globo, mesmo exibida em um canal secundário, a transmissão da Pabllo teve mais audiência do que a do palco principal, onde se apresentavam a dupla Disclosure e o australiano Fleum, acompanhados de convidados como Khalid, Beck, Caroline Polachek, Tove Lo, entre outros. Sentiu aí o impacto da drag em atrair mais audiência do que todo esse pessoal junto? E já pensou se no próximo final de semana a Gaga aparecesse por lá para cantar com a Pabllo e a Rihanna as músicas do Chromatica Remix? Ia ser louco. Mas, gente, não vamos alimentar essa fic não, porque isso aí tá muito longe de acontecer. E bom, o grande nome da noite desse último sábado foi ela, Billie Eilish, que, como já de costume, quebrou mais um recorde ao se tornar a artista mais jovem a ser headliner de um dia do Coachella. E para quem não conseguiu assistir a transmissão, já que por aqui só foi passar quase 4 horas da manhã, é até uma pena não poder colocar trechos com a duração suficiente para entender esse contexto. Mas se tem uma pessoa hoje capaz de fazer o público gringo parecer brasileiro na hora de vibrar um show, essa pessoa é a Billie.
Entre convidados como Khalid, que subiu ao palco para o dueto deles na parceria em Lovely, além do vocalista das bandas Blur e Gorillaz, Damon Albarn, para uma performance de Getting Older, o show da Billie contou com um setlist de impressionantes 25 músicas, na qual o público acompanhava todas em forma de coral. Com hits que vão de When the Party's Over, a Everything I Wanted, de You Should See Me in a Crowd, a Bad Guy. Hoje um show da Billie é capaz aí de te fazer passar por vários moods em apenas 1h30 de duração. Vamos lá. Apesar do grande momento ser, obviamente, Happier Than Ever, aquela hora em que o pessoal seca o pulmão para cantar essa música, vocês conseguem imaginar o dia em que a Billie vir pra cá e chegar a hora de Oxytocin? É nesse lugar que eu quero estar. Queria muito ter assistido o show da Megan Thee Stallion, porque eu vi que foi muito elogiado de uma forma geral também. Vou assistir nesse final de semana, mas não consegui na hora e também não encontrei nenhum link de drive depois. Mas pelo menos esse é um que a gente vai ter aqui no Brasil daqui a pouco também, já que ela é uma das atrações confirmadas do Rock in Rio, no dia da Dua Lipa, Rita Ora, Ivete Sangalo e Ludmilla. Ainda no sábado eu vi que ainda teve o Justin Bieber de surpresa no show do Daniel Caesar para uma performance de Peaches, que não foi transmitido pelo evento oficial, mas tem aí, né, várias gravações da galera. E é até estranho, né, ver que o Bieber tá sempre por lá como convidado da galera. Em 2019 ele foi como convidado da Ariana Grande, também já foi atração como convidado do Chance the Rapper, mas até hoje ainda não teve um show propriamente dele. Será que vai vir em 2023? Vamos aguardar pra ver. Indo agora para os destaques do domingo, entre nomes como Nath Peluso, Banda MS e Natanael Cano, artistas latinos tiveram um grande destaque no terceiro dia do evento, que aliás teve um impacto ainda maior durante o show da colombiana Karol G. Passeando por várias décadas da música latina, uma das maiores hitmakers do reggaeton da atualidade, durante a sua performance, Karol dedicou todo um bloco da sua apresentação a hits de Selena Quintanilha, Ricky Martin, Los Del Rio, Célia Cruz, Daddy Yankee, Shakira, Luis Fonsi, J Balvin, encerrando esse grande medley com um dos seus maiores sucessos, Tulsa. Provavelmente a cantora latina com maior adesão do público norte-americano atualmente, muitos artistas entregaram shows que poderiam ser considerados headliners, mas a soma de todos os aspectos que esse show da Karol reuniu, incluindo aquele palco enorme que ela teve, remetendo ao subúrbio de Medellín, até a forma como a multidão cantava cada letra das músicas em espanhol dela, não era nem como se a gente precisasse imaginar aquele show sendo transformado em um show de headliner. Era realmente como se a gente já estivesse assistindo o show principal da noite. Do seu fandom caracterizado como a própria na primeira fila, a participação da Becky G como sua convidada para o Hit Mami, Karol G entregou aí um show recheado de hits e com muita energia, e que entrou aí facilmente para o meu top 5 dos melhores dessa edição. E é até engraçado notar nessas horas como, mesmo o Coachella sendo nos Estados Unidos, e os Estados Unidos sendo quem eles são, dos grandes festivais de música aí pelo mundo, ele é provavelmente o mais aberto a várias culturas. Coisa que a gente não vê da mesma forma em Glastonbury do Reino Unido e, sendo bem sincero, até no Rock in Rio daqui, né? Porque vai lá olhar quem são os nomes que vão estar no palco mundo dessa próxima edição. Com exceção dos artistas brasileiros que sempre abrem a noite de cada dia, todo mundo ou é dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Raras exceções como Justin Bieber, que é do Canadá, ou Måneskin, que é da Itália, mas quando você consegue contar nos dedos as exceções, é porque a resposta dessa dúvida já foi aí respondida. E eu acho que é até isso que faz o Coachella ser tão visado assim no mundo inteiro, porque ele mesmo abre portas para artistas do mundo inteiro. E ainda assim consegue ser um grande sucesso de público dentro do próprio Estados Unidos, onde o pessoal, né, se rasga por um ingresso. Óbvio que existem outros festivais com essa mesma proposta, mas eles são mais alternativos ou então bem menores, enquanto o Coachella é aí extremamente mainstream. E até por isso que eu acho que um festival como o Coachella não queria funcionar por aqui no Brasil, porque por aqui o grande público costuma comprar ingresso para ver quem ele já conhece, enquanto por lá é por toda a experiência do festival, para conhecer coisa nova e também para ser visto, né? Gente, o Brasil é o maior país da América Latina, tanto em tamanho quanto em população. Como pode o maior país latino
ter apenas Camila Cabello como a única artista latina em todo o seu maior festival. Só uma, e nem a headliner. E o pior é que não dá nem pra culpar só a organização do festival, né? Porque no fim o que eles querem é vender ingresso, e eu acho que com exceção da Shakira, não tem nenhum outro nome que tenha essa força para ocupar o principal horário da noite. Daí o que é que sobra? Comemorar esses grandes espaços que eles alcançam lá nos Estados Unidos. Que ironia, né? E eu não vou nem falar aqui de artistas asiáticos, porque se tá difícil até para os nossos vizinhos, imagina então o Rock in Rio colocando Hikaru Tada, Jackson Wang e Ciel no line-up. É o tipo de coisa que a gente nem imagina porque a gente sabe que não vai acontecer. Mas bom, dando sequência aqui à frenética noite desse último domingo, Doja Cat assumiu o palco principal logo após a apresentação da Karol G. E sobre essa gata, eu acredito que nesse momento ela já nem precisa aí mais de grandes apresentações, principalmente porque para a maioria deve estar bem fresco aí na memória os 2 shows que ela fez recentemente aqui no Brasil. De qualquer maneira, a produção da sua performance no Coachella contou aí com várias surpresas a mais, com várias trocas de visuais, blocos mais bem definidos, lançamento de música nova, que pelo que eu vi circulando por aí se chama Shots, além, é claro, né, de toda a sua sequência de sucessos que a consagraram como uma outra grande hitmaker da atualidade. Eu acho que vocês devem lembrar também que, apesar do profissionalismo dela no palco, durante a sua passagem por aqui, a Doja estava ali uma fase bem tristinha, né? Falando em se aposentar. Teve todo aquele rolê do show do Paraguai que precisou ser cancelado por conta das chuvas. E a galera foi lá, cair em cima dela como se tivesse sido uma escolha dela isso. Mas nesse fim de semana, depois de ganhar o seu primeiro Grammy, deu pra notar que ela estava ali bem mais leve de novo e com aquela energia que só ela tem. Devido ao cancelamento do Kanye West, que originalmente seria o headliner do domingo, muito se cogitou qual pessoa poderia ocupar o lugar dele, e após concluir a sua performance, os principais veículos que cobriram o evento apontaram que o show da Doja poderia ser ideal para finalizar a noite. No entanto, como a gente bem viu, o trio sueco Swedish House Mafia acabou pegando apenas uma semana antes o tão cobiçado posto de encerrar o festival, mas para fazer jus à posição mais importante do evento, a performance foi dividida em um set com The Weeknd, que certamente atendeu aí bem melhor a expectativa da galera que tinha ido lá para ver o Kanye. Apesar de terem que se virar nos 30 para organizar o show mais esperado desse primeiro fim de semana com apenas poucos dias da apresentação, esse foi certamente o show mais rico em experiência visual e foi aí uma performance repleta de interatividade. E como, além dele já estar aí prestes a iniciar sua própria turnê, o The Weeknd é um dos maiores showmans do pop atualmente e já conhecia muito bem o palco do Coachella, da qual ele foi headliner em 2018, apesar da correria, o festival foi aí muito perspicaz nessa escolha. 2 curiosidades sobre o show do The Weeknd é que, primeiro, após ele descobrir que o festival estava ali querendo tirar uma certa vantagem do valor do cachê dele, de acordo com o Page Six, a Bell bateu o pé que ele só iria se apresentar se ele recebesse o mesmo cachê do Kanye, que só para constar era de 8 milhões de dólares. E daí, como faltava poucos dias e eles ainda não tinham anunciado um outro headliner, o dono do festival acabou cedendo e o contrato só foi batido apenas 1 hora antes do anúncio. E o segundo é que, cara, a Anitta realmente deixou aí a sua marca no Coachella 2022, pois vocês perceberam a adaptação que ele fez na letra de Party Monster, trocando o nome da Selena pelo da Garota do Rio? Do retorno do Stromae aos palcos, ao Maneskin fazendo cover de Womanizer da Britney Spears, ao Finneas tendo seu próprio momento após acompanhar a Billie no dia anterior, Coachella teve aí vários momentos que a gente poderia destacar aqui, mas como ainda tem um outro final de semana completo pela frente, vamos aí aguardar para ver o que é que ainda tá por vir. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!